Bom dia, senhoras e senhores. É um enorme privilégio palestrar no 4º Congresso da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Agradeço o honroso convite formulado pelo presidente, Dr. Rodolfo Groupen, e pelo dileto amigo professor Alexandre Alckmin, coordenador da Subcomissão de Eventos e Seminários da Comissão de Direito Tributário da OAB. Profundo sentimento de alegria, saúdo a todos os presentes, senhoras e senhores que vieram nos prestigiar. Agradecimentos esses que estendo a toda a mesa de trabalho, na pessoa do seu presidente, doutor Leonardo, e dos meus colegas palestrantes, que, de certo modo, muito orgulho em compor essa mesa para discorrer de temas de grande importância para o cenário jurídico atual. Cabe-me a responsabilidade de falar sobre a tributação das criptomoedas. É certo que é um tema da atualidade do cenário mundial, mas ainda muito obscuro, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na ótica do direito tributário, e qual seria a melhor forma da sua taxação, a forma mais adequada. As criptomoedas têm essa particularidade que a gente vai tentar discorrer de forma a tratar um pouco o seu objeto para entender qual que seria a melhor forma de incidência tributária das operações que envolverão as criptomoedas. Estrategicamente, minha palestra seria ontem, mas com uma informação privilegiada, que aqui teríamos investidores milionários de criptomoedas, eu pedi que fosse transferida para hoje, para poder, de certo modo, abranger esse debate aos grandes investidores, especialmente o professor Flávio, que é um grande investidor de criptomoedas, bitcoins, dentre outros. Mas, embora a palestra tenha um viés acadêmico, sem qualquer imparcialidade, as notícias não são boas com relação às tributações das criptomoedas, dada essa insegurança que ainda busca ser solucionada. Então, a primeira questão a ser pontuada e trazida à reflexão: as criptomoedas seriam moedas ou bens? E isso é um ponto que a gente vai precisar, de certo modo, aprofundar uma análise científica, porque a partir dessa classificação a gente poderá enxergar várias subsunção de fato à norma de várias regras de incidência. Mas antes de buscar investigar essa definição das criptomoedas, se elas são realmente possuem cunho monetário, são moedas ou bens, é importante entender o que é uma criptomoeda. A criptomoeda é uma operação originária da conjugação matemática de dados em computadores, essas operações matemáticas por meio de chaves públicas e criptografadas que geram as criptomoedas ou moedas digitais, e com isso é possível a transação por meio dessas moedas digitais através de uma rede descentralizada, sem qualquer intervenção do poder soberano do Estado. Então, é importante dizer que, em suma, as moedas digitais seriam moedas particulares, sem qualquer regulamentação do poder público, dos órgãos governamentais, dos conselhos monetários. E esses dados são transmitidos dentro dessa rede, dentro dessa plataforma, por meio sistêmico do
peer-to-peer, de um ponto ao outro ponto. E o grande detalhe é que essas transações, elas são públicas, porque elas são registradas, a exemplo, num livro razão, né, chamado blockchain, onde é possível verificar todo o histórico dessas comercializações, mas os emissores e os destinatários gozam do anonimato. Então, não é possível verificar quem são os verdadeiros titulares, proprietários dessas criptomoedas. E aí que começa uma grande celeuma aos olhos da fiscalização das autoridades administrativas tributárias, a impossibilidade de identificar quem são os verdadeiros detentores da titularidade, da propriedade das criptomoedas e, obviamente, fica a obscuridade, né, dos preços que estão sendo comercializados, embora exista esse banco de dados público. Um outro ponto que, para investigarmos as incidências tributárias nas criptomoedas, é importante salientar que, até o presente momento, tanto o Banco Central quanto a Receita Federal não têm se posicionado de forma contundente com relação ao objeto das criptomoedas. De forma muito sutil, o Banco Central fez apenas um comunicado para deixar registrado a distinção das moedas eletrônicas e das moedas digitais ou do dinheiro commodity. É muito importante salientar essa diferença. O dinheiro, né, a moeda eletrônica, ela é gerida por meio de sistemas eletrônicos, referenciada em moedas cuja a regulamentação se dá pelo poder soberano, ou seja, pelo Conselho Monetário, podendo ser convertida em reais, dólares ou em outras moedas. Não é o caso da moeda digital ou criptomoedas, e essa distinção ela precisa ser muito bem identificada. Por quê? Atualmente tem um projeto de lei, de número 2303/2015, que trata da regulamentação das moedas eletrônicas. Quem que são exemplos de moedas eletrônicas? O Vale Transporte em cartão, o Vale Alimentação em cartão, essas comercializações, né, através de sistemas eletrônicos para realização de transações de pagamento de prestação e contraprestação. Ocorre que esse projeto de regulamentação das moedas digitais tem como o cerne alterar o artigo 6º e 9º da Lei 12.685/2003, que rege as moedas eletrônicas, e aí tentando, de forma muito sutil e muito ilógica, regulamentar as moedas digitais e os programas de milhagem de passagens aéreas. Então, esse projeto de lei 2.203, de forma, a meu ver, incoerente, busca regulamentar uma moeda dentro de uma lei, né, já existente, uma lei que trata de uma outra espécie de moeda com uma natureza jurídica totalmente diferente. Então, tanto que, março deste ano, um substitutivo foi apresentado exatamente para apresentar os riscos das criptomoedas. E aí a gente também precisa, de certo modo, né, esse aqui é o comunicado do Banco Central, exatamente para informar que não reconhece as moedas digitais enquanto moeda, né, enquanto integrante do sistema monetário e financeiro, e, de certo modo, frisar a distinção
da moeda eletrônica para a moeda digital. E aí que é o grande ponto. Para eu chegar naquele conceito, né, de que se a moeda digital é um bem ou uma, né, moeda em si, eu busquei no direito comparado, né, e escolhi 2 países que possuem entendimentos diferentes, né. Então, primeiro, né, busquei, né, dentro da comunidade europeia, busquei, dentro de outras diretivas, né, também da comunidade europeia, trouxe a questão da Alemanha, que entende, né, que a moeda, embora não exerça nenhuma interferência governamental, regulatória das moedas digitais, mas entende que trata-se de uma moeda existente entre particulares. Então, a Alemanha reconhece a moeda digital, bitcoins, blackcoins, as variadas subespécies, espécies e subespécies de moedas digitais, reconhecem enquanto moeda, mas, de certo modo, não exerce nenhuma interferência. E a Alemanha reconhece a moeda digital como moeda estrangeira, né? Inclusive, tanto na Alemanha, Canadá, os próprios Estados Unidos, existem caixas eletrônicos próprios de Bitcoin, se você pode sacar, fazer o resgate da sua moeda digital em pecúnia, né, em qualquer momento. Então, para a Alemanha, entende-se que o entendimento, né, dentro das diretivas também da comunidade europeia, entende-se que a moeda eletrônica ela é uma moeda existente entre particulares, e aí a tributação dessa moeda recai sobre as operações financeiras realizadas, né, entre os particulares, seja, inclusive, as operações com os investimentos. Então, a tributação, né, que a incidência tributária da moeda eletrônica na Alemanha se dá dentro das operações realizadas, né, e aí essas operações entre contribuintes tributa-se a própria operação financeira em si. Segundo a diretiva que eu já acabei de citar, firmou esse entendimento, inclusive uma decisão da Corte Europeia, fazendo menção e chancelando essa conversão da criptomoeda em uma moeda de fidúcia, mas entendendo que é uma moeda, né, originária e existente entre particulares. Nos Estados Unidos, né, que aí, né, dentro desse contraponto, os Estados Unidos já entendem que a moeda eletrônica é uma propriedade, é um bem, né, não reconhecendo como uma moeda, né, reconhecendo como um ativo, e aí a tributação se dá pela dois âmbitos. Ativo enquanto um ativo pessoal, e aí a tributação incide de forma muito diferente, e a tributação como bens de investimentos. E o interessante é que a própria Internal Reserve Service, né, que é a Receita Federal norte-americana, entende que é possível aquele que realiza a operação financeira com as criptomoedas possa também comprovar as perdas, né, as deduções das perdas, né, desses investimentos realizados. Então, a tributação se dá enquanto a propriedade de um bem, e aí vai tributar, né, sob o prisma do ganho de capital nessa realização desses investimentos. É importante também destacar que a Receita Federal norte-americana tributa as criptomoedas quando é originária, né, quando parte do ponto de partida da mineração, das atividades de mineração. O que é atividade de mineração? A atividade de mineração é o que origina as criptomoedas. A atividade de mineração são as operações matemáticas, criptográficas, que darão
a origem a essas criptomoedas. Então, aquela startup que realiza essas operações matemáticas com chaves públicas e criptográficas, né, quando ela vai disponibilizar a criptomoeda ou comercializar, ela vai haver a incidência da comercialização. Não há como se falar em ganho de capital, porque não tem como avaliar o custo da alienação, o custo da aquisição e o valor da alienação. E uma outra questão muito curiosa, que depois eu farei uma provocação nesse sentido, as transações através das criptomoedas entre particulares, poderá haver a incidência também de ganho de capital na seguinte situação: se eu sou detentor da criptomoeda e vou adquirir um café, né, na Times Square em Nova York, se eu pagar essa moeda, esse café com criptomoedas, o dono daquela cafeteria que receber, né, a contraprestação por meio de criptomoeda, ele será tributado em ganho de capital, porque ali está tendo uma troca de bens. Eu estou recebendo o café e estou, né, oferecendo a contraprestação em outro bem. Esse é o entendimento norte-americano nesse sentido. Pois bem, seguindo essa tônica, inclusive as diretivas da OCDE, inclusive a ação número 1 da OCDE, né, com o BEPS, né, trata de algumas soluções para, obviamente, orientar cada país na sua melhor e adequada regulamentação e a sua melhor forma de taxação das transações que envolvam as criptomoedas. Ocorre que todos os argumentos partem de duas perspectivas. Uma perspectiva dos riscos, né, da regulamentação, os riscos inerentes da criptomoeda, exatamente por não ter a possibilidade de identificar quem são os titulares dessas criptomoedas, seja o emissor ou seja o destino, né, quem adquiriu as criptomoedas, que elas possam ser objetos e fomentos de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, fomento de atividades terroristas, evasão de divisa, dentre outras atividades, como pirâmides financeiras, e também uma questão que sempre, e foi até, né, recentemente, o cavalo de Troia, que é a invasão dos hacking para capturar dados, né, de computadores, de empresas, e condicionar o resgate por meio de pagamento de criptomoedas, porque inviabiliza saber quem que é o recebedor dessa questão. Mas também a gente tem um viés positivo nessa senda, em outra senda, porque atualmente, inclusive, uma ONG ligada à ONU, chamado Old Food Government, possibilitou o envio de ajuda humanitária para o Paquistão e países da África através de criptomoedas. Então, nós também temos uma perspectiva de que a criptomoeda, além da sua versatilidade, a sua possibilidade de fomentar economias, como a rapidez e também o zero custo por não existir a moeda papel, por ser um dinheiro commodity, ela tem essa questão de versatilidade. E a tendência, né, mundial é a utilização das criptomoedas para as realizações de investimentos diversos. Com esse viés, a Receita Federal, através de uma resposta aquelas perguntas e respostas de número 607,
dispôs do entendimento que as criptomoedas no Brasil, embora ausente a sua regulamentação, o entendimento da Receita é que elas sejam tratadas como um ativo financeiro, devendo, inclusive, ser tributadas pelo ganho de capital, que é a diferença positiva entre o custo da aquisição e o valor da alienação. E aí, esses ganhos, né, obtidos pelos investimentos devem ser, né, declarados, inclusive, mais para frente aqui, a Receita orienta que deve ser declarado como outros bens e direito, o Código 99, né, dispondo das quantidades de moedas, a espécie, a quantidade, valores, e a tributação como ganho de capital. E, obviamente, na interpretação do regulamento, né, do imposto de renda, né, no seu artigo 138, enquanto ganho de capital, e na lei 9.250, encaixou exatamente no inciso 2º, ou seja, o ganho de capital superior a R$ 35 mil nas transações realizadas naquele mês deverão ser tributadas, né, acima de 35 mil, passarão a ser tributadas, né, com alíquota de 15%, acima de 35 mil a 5 milhões, 15%, acima de 15 milhões até 10 milhões, 17,5%, de 10 milhões até 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, a alíquota incidente vai ser de 22,5%. Aquele que está na faixa de isenção deverá, né, declarar a criptomoeda como isento e não tributável. Uma outra questão, então, se eu entendo que a criptomoeda é um ativo, eu passo a ter, obviamente, afasta-se por completo das incidências do IOF, mas eu passo também a ter outras incidências tributárias. Exemplo, se eu sou o detentor de uma criptomoeda, declarei no meu imposto de renda, né, e por evento morte ou doação, haverá incidência do imposto estadual, que é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. E aí o que acontece? O que a gente precisa entender também imaginemos, de forma exemplificativa, uma empresa, uma startup que venha realizar atividade de mineração, ou seja, realizar a criação da criptomoeda. E aí os investidores anjos passam a, de certo modo, a trazer investimentos para essas atividades. Ou seja, o recurso proveniente da venda dessas criptomoedas originárias para o primeiro investidor, o investidor anjo, nós temos aí uma situação, uma lacuna, porque não se pode, nesse momento, dizer, né, que houve a subsunção, né, na regra matriz, a subsunção do fato à norma para a incidência do imposto de renda, porque não houve ganho de capital. E aí teria que tributar pelo imposto de renda, ou seja, aquisição jurídica e econômica da renda, conjugada, né, ou ambos, né, renda e capital, mas no caso aqui seria a tributação simples do imposto de renda. Então, essas questões que a gente busca também, ou em outras incidências, é a questão do serviço de corretagem, né, que é possível ser feito, né, pelas próprias startups que estão disponibilizando as criptomoedas. Também haveria aí a incidência do imposto sobre serviços de quaisquer natureza. Ok? Essas são as ponderações que eu queria fazer, já fui notificado aqui do tempo, mas nós ainda, só para concluir, as criptomoedas, elas ainda precisam ser melhor analisadas dentro do seu objeto para a verificação da sua melhor tributação. Mas não podemos, obviamente, afastar ou deixar de enfrentar
essa regulamentação, mas que ela seja feita de forma pontual dentro de um regramento específico, não da forma que tem sido feito o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. E isso vai trazer total insegurança jurídica pela quebra dos 3 pilares, seja da própria estabilidade, da acessibilidade e, de certo modo, a previsibilidade. Então, a gente precisa pontuar essas questões, porque isso, além de trazer essa insegurança jurídica para o contribuinte, eu tenho certeza que também, ao lado da Receita Federal, persiste essa insegurança, porque ela não sabe nem como tributar essas criptomoedas. Obrigado.